4 de julho de 1946. Colina de Biskupia Gorka, próxima a Gdańsk, Polônia. Jenny Wanda Barkman, aos 24 anos, caminhava entre milhares de pessoas que aguardavam sua morte. O sol da tarde iluminava seu rosto angelical, aquele mesmo rosto que havia sorrido enquanto selecionava mulheres e crianças para as câmaras de gás. Milhares de espectadores se reuniram naquela colina. Muitos haviam viajado quilômetros para testemunhar a execução da mulher que os prisioneiros chamavam de Belo Espectro e Jenny Louca. Entre a multidão, sobreviventes de Stutthof esperavam ver justiça finalmente servida. Como uma jovem modelo de Hamburgo, considerada bela e atraente, tornou-se uma das carrascos mais cruéis dos campos de concentração nazistas? Como alguém capaz de tal brutalidade mantinha a aparência de normalidade? E o que suas últimas palavras revelariam sobre a mente que orquestrou tanto sofrimento? Fique até o final para descobrir os momentos finais de Jenny Wanda Barkman e entender por que sua execução pública se tornou um marco na história dos julgamentos por crimes de guerra. Antes de começar, nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Da modelo ao uniforme SS, uma transformação sinistra, 30 de maio de 1922. Hamburgo, Alemanha. Jenny Wanda Barkman nasceu em uma família alemã de trabalhadores. Seu pai, operário portuário, e sua mãe, dona de casa, criaram uma menina que, segundo registros históricos, parecia não diferir de outras crianças de sua época. A pequena Jenny brincava com bonecas e sonhava em se tornar atriz. Os registros biográficos preservados nos arquivos de Gdańsk documentam que, após concluir a escola em 1938, a jovem Jenny, dotada pela natureza de aparência atraente, iniciou carreira como modelo de moda. As fotografias da época mostram uma jovem de feições delicadas, cabelos cuidadosamente penteados, que trabalhava para revistas e anúncios alemães. A guerra, que começou em setembro de 1939, não alterou inicialmente seus planos. Durante os primeiros anos do conflito, Jenny continuou seu trabalho como modelo, aparecendo em publicações alemãs que promoviam o ideal ariano de beleza. Nada em seu comportamento público sugeria a transformação macabra que estava por vir. Mas algo mudou em 1944. Os documentos das SS Helferinnen registram o momento em que Jenny Wanda Barkman voluntariou-se para servir como Aufseherin, supervisora feminina, no campo de concentração de Stutthof. Ela tinha 22 anos. Por que uma jovem modelo escolheria trabalhar em um campo de concentração? Os historiadores apontam para uma combinação de fatores: propaganda nazista intensiva, promessas de salário melhor e, talvez mais sinistramente, uma oportunidade de exercer poder absoluto sobre outras vidas humanas. O que transformaria esta jovem comum em uma das criminosas mais temidas de Stutthof? Como alguém capaz de posar para fotos de moda se tornaria capaz de enviar crianças para a morte? E quais foram seus primeiros atos de crueldade que chamaram a atenção dos comandantes do campo? Stutthof, o Reino do Terror, setembro de 1944, campo de concentração de Stutthof, 34 quilômetros a nordeste de Gdańsk. Jenny Wanda Barkman chegava ao campo que seria palco de seus crimes mais hediondos. Os registros administrativos preservados pelo Instituto Nacional da Memória da Polônia documentam sua designação inicial para o subcampo SK-Teri de Stutthof, exclusivamente feminino. Stutthof, estabelecido em 2 de setembro de 1939, apenas um dia após a invasão alemã da Polônia, era o primeiro campo de concentração construído em território polonês ocupado. Localizado em uma área pantanosa entre o Mar Báltico, o rio Vístula e o rio Nogat, o campo era praticamente impossível de escapar. Durante seus 6 anos de operação, mais de 110 mil prisioneiros passaram por seus portões. Estima-se que 65 mil morreram ali. No setor feminino de Stutthof, Jenny Wanda Barkman rapidamente estabeleceu sua reputação de crueldade excepcional.
Os testemunhos de sobreviventes, registrados durante o primeiro julgamento de Stutthof em 1946, descrevem uma supervisora que não apenas cumpria suas funções com eficiência mortífera, mas parecia extrair prazer sádico do sofrimento que infligia. Desde os primeiros dias de trabalho, a ex-modelo demonstrou grande entusiasmo por sua função, documentou o relatório do Tribunal Militar. Ela aplicava crueldade excepcional, não hesitava em espancar suas vítimas até a morte e não recuava ao selecionar mulheres e crianças para as câmaras de gás. As prisioneiras a apelidaram de Belo Espectro, um nome que capturava a perturbadora contradição entre sua aparência física atraente e sua natureza brutal. Alguns a chamavam de Jenny Louca, embora os historiadores observem que Barkman não demonstrava sinais de insanidade real. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Os depoimentos preservados nos arquivos judiciais revelam que Barkman mostrava imaginação notável ao torturar suas vítimas, chegando a chocar até mesmo alguns de seus colegas guardas. Suas vítimas incluíam principalmente mulheres polonesas e judias de todas as idades, além de crianças que haviam sido deportadas para Stutthof como parte do plano Lebensraum de Adolf Hitler. Entre outubro de 1944 e início de 1945, Barkman foi transferida para o subcampo de Husoshin, onde sua crueldade continuou inabalável. Prisioneiros que sobreviveram descrevem como ela selecionava pessoalmente mulheres para execução nas câmaras de gás, às vezes baseando suas escolhas em ciúmes mesquinhos ou caprichos momentâneos. O contraste entre sua vida pessoal e suas ações profissionais era desconcertante. Documentos revelam que, na vida cotidiana, ela era considerada uma pessoa prestativa e gentil por sua família e conhecidos. Eles não podiam imaginar que ela fosse culpada de quaisquer atrocidades. Como uma jovem que mantinha a aparência de normalidade fora do campo conseguia cometer tais horrores dentro dele? O que seus superiores SS viam nela que permitia sua continuidade no cargo? E como o sistema nazista transformou uma modelo em carrasco? A queda do Reich e a fuga. Janeiro de 1945. O exército soviético avançava implacavelmente pelo território polonês. Os ecos distantes da artilharia soviética podiam ser ouvidos nos arredores de Stutthof. Para Jenny Wanda Barkman e outros funcionários do campo, o fim da guerra significava o fim de sua impunidade. Em abril de 1945, enquanto Adolf Hitler se suicidava em Berlim e a Alemanha se preparava para a rendição incondicional, Barkman tomou a decisão que muitos de seus colegas também tomaram: fugir. Os registros documentam que ela abandonou Stutthof às pressas enquanto as tropas soviéticas se aproximavam, temendo retaliação tanto dos libertadores quanto dos prisioneiros sobreviventes. Durante 4 meses, Jenny Wanda Barkman conseguiu se esconder na região de Gdansk, devastada pela guerra. Como ela sobreviveu durante esse período e quem a ajudou permanece parcialmente desconhecido. A investigação posterior nunca conseguiu determinar todos os detalhes de seu paradeiro durante a fuga. O que selou seu destino foi a preservação meticulosa dos registros nazis. Seu arquivo pessoal, incluindo fotografias, havia sido mantido nos arquivos de Stutthof. Quando as forças soviéticas libertaram o campo em 9 de maio de 1945, descobriram não apenas as evidências físicas dos horrores cometidos ali, mas também documentação detalhada sobre o pessoal que havia operado o campo. As fotos e descrições de Jenny Louca foram rapidamente distribuídas por toda a Europa ocupada. Os sobreviventes de Stutthof lembravam-se vividamente de seu rosto, aquele mesmo rosto que havia sido considerado belo o suficiente para aparecer em revistas de moda, agora era procurado como o de uma criminosa de guerra. Maio de 1945, estação ferroviária de Gdansk. Jenny Wanda Barkman, tentando deixar a cidade de trem, foi reconhecida e presa. Os relatórios de prisão documentam que ela foi identificada por ex-prisioneiros que estavam na estação naquele dia. Para uma mulher que havia exercido o poder de vida e morte sobre milhares, a captura foi surpreendentemente anticlimática. Por que Barkman não tentou alterar sua aparência ou usar documentos falsos, como outros funcionários de campos fizeram?
Sua captura relativamente fácil sugere uma combinação de arrogância e talvez uma incapacidade de compreender plenamente a gravidade de suas ações. O que aconteceria agora que o belo espectro estava nas mãos da justiça? O julgamento. Beleza confronta a atrocidade, 25 de abril de 1946. Tribunal Criminal Especial Soviético-Polonês, Gdańsk. O primeiro julgamento de Stutthof começava com 13 réus sentados no banco. Dos acusados, o comandante Johann Pauls, 6 supervisoras femininas, incluindo Jenny Wanda Barkman, um homem da SS e 5 capos poloneses. Prisioneiros que haviam supervisionado trabalhos forçados. Os registros oficiais do tribunal, preservados nos arquivos federais poloneses, documentam cada momento do processo que duraria até 31 de maio. A sala estava repleta de jornalistas, observadores internacionais e, mais importante, sobreviventes de Stutthof que vinham testemunhar contra seus torturadores. Jenny Wanda Barkman entrou na sala do tribunal mantendo a mesma preocupação com a aparência que havia caracterizado sua vida inteira. Testemunhas relatam que ela usava um penteado diferente todos os dias durante o julgamento. Observadores notaram que ela parecia mais preocupada com sua aparência do que com as acusações devastadoras sendo apresentadas contra ela. O comportamento de Barkman no tribunal chocou tanto os sobreviventes quanto os observadores legais. Reportagens da época documentam que ela ria com desdém dos depoimentos das testemunhas e supostamente flertava com os guardas da prisão. Fotografias do julgamento mostram-na às vezes ajeitando o cabelo enquanto testemunhas descreviam suas atrocidades. Durante seu interrogatório, Barkman adotou a defesa padrão usada por muitos acusados de crimes de guerra. Alegou que havia sempre tratado bem os prisioneiros judeus e até mesmo afirmou ter salvado alguns deles da morte. Os registros do tribunal mostram que seus interrogadores rapidamente perceberam a falsidade dessas alegações. Dezenas de sobreviventes de Stutthof testemunharam contra Barkman. Seus depoimentos, preservados nas transcrições oficiais, descreviam em detalhes perturbadores como ela havia espancado prisioneiras até a morte, como havia selecionado mulheres e crianças para as câmaras de gás sem hesitação e como havia demonstrado imaginação sádica ao criar novos métodos de tortura. Uma sobrevivente descreveu como Barkman a havia espancado brutalmente por uma infração menor. Outra relatou ter visto Barkman rir enquanto ordenava que cães de guarda atacassem prisioneiras exaustas. Testemunha após testemunha construiu um quadro inequívoco de uma mulher que havia abraçado plenamente o papel de carrasco. O contraste visual entre a bela jovem de 24 anos sentada no banco dos réus e a natureza monstruosa de seus crimes criou uma dissonância cognitiva que fascinava e horrorizava os observadores. Como alguém que parecia tão normal, tão atraente, poderia ter cometido tais atrocidades? A defesa de Barkman, assim como a de outros réus, tentou argumentar que ela estava simplesmente seguindo ordens. Mas o tribunal, estabelecendo um precedente crucial para futuros julgamentos por crimes de guerra, rejeitou essa defesa. O fato de que Barkman havia se voluntariado para o serviço e demonstrado entusiasmo excepcional em suas funções destruía qualquer argumento de coerção. Como Barkman reagiria ao veredicto que se aproximava? Sua aparente indiferença durante o julgamento continuaria quando ela ouvisse sua sentença? O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase, quero mais histórias. Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo, ok? Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo e deixe o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. Justiça pronunciada. 31 de maio de 1946. O tribunal estava em silêncio absoluto enquanto o juiz preparava-se para anunciar os veredictos. Os registros oficiais documentam que todos os 13 réus foram considerados culpados das acusações de crimes contra a humanidade. Para Jenny Wanda Barkman, junto com 10 outros réus, incluindo o comandante Johann Pauls e 4 outras supervisoras femininas, Gerda Steinhoff, Wanda Klaff,
Ewa Paradis e Elizabeth Becker, a sentença foi inequívoca, morte por enforcamento. Ao ouvir sua sentença de morte, a reação de Barkman finalmente revelou algo além da indiferença que ela havia demonstrado durante o julgamento. Os registros históricos documentam suas palavras exatas, pronunciadas com voz firme. A vida é realmente um grande prazer, e o prazer, via de regra, não dura muito. Esta declaração extraordinária, uma mistura de cinismo, hedonismo e aparente aceitação de seu destino, chocou a sala do tribunal. Não havia pedido de clemência, não havia lágrimas, não havia qualquer demonstração de arrependimento ou compreensão da gravidade moral de suas ações. Elizabeth Becker, uma das outras supervisoras condenadas, tentou apelar. Ela escreveu ao presidente polonês Bolesław Bierut, alegando que havia sido menos envolvida nos crimes do que suas colegas. O tribunal até recomendou comutar sua sentença para 15 anos de prisão. Mas o presidente Bierut, ciente do simbolismo do julgamento e do desejo por justiça dos sobreviventes, rejeitou o apelo. Os registros judiciais confirmam que nenhuma das 5 mulheres condenadas demonstrou remorso genuíno. Elas haviam operado em um sistema que lhes concedeu poder absoluto sobre vidas humanas e agora pagariam o preço final. A data da execução foi marcada, 4 de julho de 1946, pouco mais de um mês após o veredito. O local seria Biskupia Gorka, Colina do Bispo, nos arredores de Gdańsk, e a execução seria pública. Uma decisão deliberada para demonstrar que justiça estava sendo servida e para fornecer um fechamento aos milhares de sobreviventes de Stutthof. O caso de Jenny Wanda Barkman e suas co-réus estabeleceu um precedente legal crucial. A defesa de ordens superiores não absolve a responsabilidade individual por crimes contra a humanidade. Este princípio, posteriormente formalizado nos julgamentos de Nuremberg, continua sendo a pedra angular do direito internacional humanitário até hoje. Como Jenny Wanda Barkman passaria seus últimos dias? O que aconteceria naquela colina em Gdańsk quando chegasse o dia marcado para sua execução? A execução pública. Manhã de 4 de julho de 1946. Colina de Biskupia Gorka, arredores de Gdańsk. Enquanto o sol subia sobre a costa polonesa do Báltico, uma multidão sem precedentes se reunia. Milhares de pessoas convergiram para aquela colina, ex-prisioneiros de Stutthof, residentes locais, jornalistas de toda a Europa e pessoas que haviam viajado grandes distâncias para testemunhar a execução dos 11 criminosos de guerra condenados. Os registros oficiais da execução, preservados nos arquivos poloneses, descrevem meticulosamente a preparação. No topo da colina, uma fileira de 4 forcas duplas em formato de T havia sido construída, centradas em torno de uma forca tripla em formato de pi. Era uma estrutura construída especificamente para execuções em massa, fria, funcional e implacável. A escolha de uma execução pública não foi acidental. As autoridades polonesas e soviéticas queriam que o mundo visse que justiça estava sendo servida. Queriam que os sobreviventes testemunhassem o fim de seus torturadores. E queriam enviar uma mensagem clara a outros criminosos de guerra ainda em liberdade. Às 17h, caminhões militares trouxeram os condenados até o local da execução. Os registros documentam que seus pés e mãos estavam amarrados com cordas. Entre eles estavam o comandante Johann Pauls, 5 capos masculinos e as 5 supervisoras femininas, Jenny Wanda Barkman, Gerda Steinhoff, Wanda Klaff, Ewa Paradis e Elizabeth Becker. Ao contrário das execuções formais britânicas realizadas em prisões como Hameln, onde Albert Pierrepoint executou criminosos de guerra com precisão profissional e medições cuidadosas de queda, as autoridades polonesas optaram por um método mais brutal: enforcamento por queda curta. O método era simples e deliberadamente cruel. Os condenados foram colocados na carroceria de caminhões ou em cadeiras. Cordas simples, não os nós cuidadosamente calculados usados nas execuções britânicas, foram colocadas ao redor de seus pescoços. Então, os caminhões simplesmente avançaram, deixando os prisioneiros suspensos para estrangularem até a morte. Não haveria morte rápida por fratura cervical.
seria um estrangulamento lento e agonizante. Jenny Wanda Barkman foi posicionada em uma das extremidades da fileira de forcas. Fotografias históricas documentam este momento. Ela está de pé na traseira de um caminhão, a corda já ao redor de seu pescoço, seu rosto voltado para a multidão massiva. Ao seu lado está Elwa Paradis, aguardando o mesmo destino. Então ocorreu um momento que testemunhas lembrariam por décadas. Quando chegou a vez de Barkman ser executada, o caminhão não quis dar partida. Um murmúrio de frustração percorreu a enorme multidão. O espectro permanecia ali, ainda viva, ainda de pé, a corda ao redor de seu pescoço. Os registros históricos documentam o que aconteceu a seguir. Um ex-prisioneiro de Stutthof correu até o caminhão e simplesmente empurrou Jenny Wanda Barkman para fora da traseira. A corda se esticou. Fotografias mostram seu corpo suspenso, ainda vivo e lutando nos momentos iniciais após a queda. Na mesma fileira de forcas, outras execuções ocorriam simultaneamente. Algumas vítimas já balançavam sem vida, enquanto outras ainda não haviam sido lançadas. O comandante Johann Pauls pendia no centro da forca tripla com Gerda Steinhoff, uma das supervisoras sêniores, em primeiro plano. Atrás deles, a fila de 5 capos masculinos recuava na visão da multidão enorme. Testemunhas relatam que levou vários minutos para que Barkman morresse por estrangulamento. Diferente de uma execução por enforcamento de queda longa, onde a morte é quase instantânea devido à fratura da vértebra cervical, o enforcamento de queda curta resulta em asfixia lenta, um fim agonizante. Assim que o corpo de Jenny Wanda Barkman parou de se mover, algo extraordinário e perturbador aconteceu. Dezenas de pessoas da multidão correram em direção ao corpo suspenso. Os relatórios documentam que eles tentavam arrancar pedaços de tecido de suas roupas, botões, qualquer coisa para manter como lembrança. Considerando o sofrimento que esta mulher havia causado, é impossível culpá-los por buscar este fechamento simbólico. O corpo de Barkman, junto com os de outros executados, foi inicialmente enviado ao Teatro Anatômico de Gdańsk. Lá, segundo registros oficiais, os cadáveres foram usados como auxílios visuais para estudantes de medicina antes de serem descartados como resíduos biológicos. Mas a história não terminou ali. Um rumor se espalhou entre a população, uma lenda urbana alimentada pelo ódio justificável a Jenny Luca. A história alegava que seu corpo havia sido cremado e suas cinzas levadas para Hamburgo, sua cidade natal. Lá, segundo o rumor, as cinzas teriam sido jogadas em um vaso sanitário do apartamento onde ela nasceu e foram descartadas pelo esgoto. Embora os registros oficiais não confirmem esta história, ela permanece apenas um rumor. A narrativa revelava algo profundo sobre o ódio que Barkman havia inspirado. Mesmo na morte, as pessoas queriam apagar completamente sua existência. Jenny Wanda Barkman tinha exatamente 24 anos, 1 mês e 4 dias quando morreu naquela colina. Ela passou menos de 2 anos trabalhando em Stutthof, mas naquele curto período havia participado diretamente do assassinato de incontáveis prisioneiros e causado sofrimento incalculável. Entre a multidão naquele dia estava o cabo Joseph Laias, um dos libertadores de Stutthof, que havia visto em primeira mão os horrores do campo. Para ele e para milhares de outros que testemunharam as execuções, aquele dia representava não vingança, mas justiça tardia, mas finalmente servida. Lições de uma vida monstruosa. O caso de Jenny Wanda Barkman permanece como um dos mais perturbadores estudos sobre a capacidade humana para o mal. Sua história força-nos a confrontar questões desconfortáveis sobre a natureza humana, poder e moralidade. Como alguém que parecia tão normal, uma jovem modelo que brincava com bonecas quando criança, que sonhava em ser atriz, poderia se transformar em uma carrasco brutal. A resposta não reside em anormalidade psicológica óbvia, mas em algo muito mais assustador, a banalidade do mal. Barkman não nasceu um monstro. Ela não apresentava sinais evidentes de psicopatia ou sadismo antes de entrar em Stutthof.
Ela era, por todos os relatos, uma pessoa normal que, quando colocada em um sistema que legitimava e encorajava a crueldade extrema, abraçou plenamente esse papel. O sistema nazista criou um ambiente onde jovens mulheres comuns podiam voluntariamente assumir posições de poder absoluto sobre outros seres humanos. Forneceu justificativas ideológicas para desumanizar vítimas. Recompensava a eficiência brutal com promoções e elogios. E, crucialmente, removeu qualquer consequência moral para ações hediondas. A fixação de Barkman com sua aparência durante o julgamento, mudando seu penteado diariamente, preocupando-se com sua apresentação, revela uma desconexão profunda entre suas ações e qualquer senso de responsabilidade moral. Ela parecia incapaz de compreender que não importava o quão bem ela se apresentasse, o que ela havia feito era monstruoso. Suas últimas palavras, "A vida é realmente um grande prazer e o prazer, via de regra, não dura muito", capturam esta desconexão perfeitamente. Mesmo confrontada com sua própria morte iminente, Barkman não demonstrava arrependimento pelos milhares de vidas que ela havia destruído. Ela lamentava apenas o fim de seus próprios prazeres. O julgamento de Barkman e seus co-réus estabeleceu precedentes legais cruciais que moldaram o desenvolvimento do direito internacional humanitário. O princípio de que seguir ordens não absolve responsabilidade individual por crimes contra a humanidade tornou-se fundamental para todos os julgamentos subsequentes de crimes de guerra. A decisão de realizar uma execução pública foi controversa mesmo na época. Alguns argumentavam que era necessária para demonstrar justiça e fornecer fechamento às vítimas. Outros expressavam preocupação de que execuções em massa públicas, mesmo de criminosos condenados, reduziam a humanidade dos executores ao nível dos executados. Mas para os 200 mil que testemunharam aquele dia em Biskupia Gorka, a questão era mais simples. Eles estavam vendo o fim de pessoas que haviam transformado suas vidas em pesadelos inomináveis. Para os sobreviventes de Stutthof, ver o belo espectro finalmente pagando por seus crimes trouxe uma medida de fechamento que nenhum julgamento privado poderia proporcionar. A história de Jenny Wanda Barkman serve como um lembrete permanente de várias verdades desconfortáveis. Primeiro, que o mal não requer monstruosidade aparente. Pessoas com aparência normal até atraente são perfeitamente capazes das piores atrocidades quando colocadas em sistemas que as encorajam e protegem. Segundo, que ideologia totalitária pode transformar indivíduos comuns em carrascos. O nazismo não recrutava apenas psicopatas, recrutava pessoas normais e as treinava sistematicamente para cometer genocídio. Terceiro, que juventude não é desculpa para a atrocidade. Barkman tinha apenas 22 anos quando começou seu trabalho em Stutthof. Ela era jovem o suficiente para não compreender totalmente suas ações? A resposta do tribunal foi clara: não. Responsabilidade moral não tem idade mínima quando se trata de genocídio. Quarto, que beleza exterior não reflete caráter interior. A obsessão da mídia e do público com a aparência física de Barkman, o contraste entre o belo espectro e seus crimes hediondos, revela nossa própria tendência problemática de associar aparência com moralidade. Finalmente, que sistemas que desumanizam outros são profundamente perigosos precisamente porque permitem que pessoas normais participem de atrocidades extraordinárias. O nazismo não criou novos monstros. Revelou a capacidade monstruosa que existia dentro de pessoas comuns quando dadas permissão e incentivo para exercê-la. Décadas após sua morte, Jenny Wanda Barkman permanece um símbolo perturbador não apenas das atrocidades específicas do Holocausto, mas do potencial humano mais amplo para o mal, quando sistemas totalitários legitimam a crueldade e removem restrições morais. Jenny via os rostos das mulheres e crianças que selecionava para a morte. Ela ouvia seus gritos enquanto as espancava. Ela testemunhava diretamente o sofrimento que causava, e ainda assim ela continuou. Não apenas continuou, mas demonstrava entusiasmo pelo trabalho que chocava até mesmo seus colegas guardas.
Isso sugere algo além da mera banalidade do mal, sugere uma capacidade para sadismo que, embora talvez latente em sua vida pré-guerra, foi completamente liberada pelo sistema nazista. O caso de Jenny Wanda Barkman permanece relevante hoje, porque sistemas totalitários ainda existem. Ideologias que desumanizam grupos específicos ainda prosperam. E a capacidade humana para crueldade, quando dada permissão e poder, permanece tão real agora quanto em 1944. Se esta história te fez refletir sobre como sistemas totalitários podem transformar pessoas comuns em carrascos, compartilhe para que nunca esqueçamos o que acontece quando o ódio é legitimado pelo Estado. A história de Jenny Wanda Barkman não é apenas sobre uma criminosa, é um alerta permanente sobre nossa vulnerabilidade coletiva à desumanização do outro.